de estudante de engenharia da computação para engenheira da computação formada já há 8 anos. Será que alguma coisa mudou? Será que os meus projetos mudaram? Como que foi essa evolução? Eu tô perguntando porque hoje eu vou reagir junto com vocês. Eu vou caçar vídeos aqui dos meus projetos pra gente conseguir, em uma ordem cronológica, observar qual foi a minha evolução de projetos por aqui, para que você consiga também entender como que um engenheiro da computação vai evoluindo, e muito, depois da graduação. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira da computação, sou formada há 8 anos, trabalho com desenvolvimento de hardware e eu tenho esse canal aqui desde que eu era estudante de engenharia da computação, desde que eu tava no 7º período. Eu não vou começar com os trabalhos da faculdade, tá? Não, na verdade eu acho que eu vou começar com um sim. Eu não ia pegar os trabalhos da faculdade porque a maior parte dos projetos que eu tenho registrados, a proposta do projeto foi do professor, mas eu tô lembrando aqui de um projeto que era um Tamagotchi, que era tema livre, então fui eu que inventei o que eu queria fazer, então acho que tá válido como projeto. Não vou pegar esses projetos assim, tipo, o professor mandou fazer tal coisa, eu fiz o vídeo, registrei e fiz a específica coisa, né? Vou pegar projetos como se realmente fossem assim, projetos que eu tava me dedicando ao máximo a fazer o melhor que eu podia com uma ideia que eu mesma tive, pra gente ser justo. Vou caçar esses vídeos aqui e a gente vai reagir projeto por projeto. Tem umas coisas que eu não vejo faz muitos anos, então talvez eu me dê uma certa vergonha alheia. Gente, tem projetos aqui, consigo lembrar em que fase, o que eu achava que era o desenvolvimento de projeto profissional, então, sabe, tipo, eu sei exatamente em que momento que eu tava, então talvez eu sinta vergonha de alguns projetos. Vamos lá, vamos comigo. Sucesso! Esse aqui é o primeiro projeto, o projeto Tamagotchi. Esse aqui foi o projeto final da matéria de microcontroladores e eu tô trazendo esse projeto porque o professor deu um tema livre total. Ele disse que vocês precisam construir um projeto com o microcontrolador tal, que era um PIC. Nesse ano, foi aniversário de 20 anos do Tamagotchi, naquele ano. Eu sempre fui muito fã de Tamagotchi, tanto que deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho um aqui, ó. Quando eu fui pro Japão, eu tive que comprar um. Tenho meu Tamagotchizinho. Sou muito fã desde sempre, desde criança, né? E aí, nossa, precisava construir esse Tamagotchi, né? Esse aqui foi o resultado, ó. Eu vou passar rapidinho no vídeo aqui, porque nesse vídeo eu conto toda a história. Olha eu aqui, ó, há alguns aninhos atrás. Esse vídeo é de que ano? Há 7 anos! 27 aninhos atrás. Na minha época, eu gravava os meus vídeos lá no laboratório de pesquisa da universidade, então esse cenário aqui era dentro da faculdade, né? Deixa eu procurar aqui as partes onde eu falo sobre esse projeto. Então aqui a gente tem o case dele, ele foi feito numa cortadora laser. Vocês estão vendo que tem um dos botões, o botãozinho do meio, que ele já tá caído. Esse vídeo aqui ele foi gravado depois da apresentação do trabalho ali do curso, mas também eu levei esse mesmo projeto aqui para um evento que a universidade faz, mostrando pro público no geral o que os cursos fazem, né? Então eu fui convidado com esse projeto aqui a apresentar esse projeto na feira e foi bem bacana, sabe por quê? Porque esse projeto ele tem um toque um pouquinho especial, sabe? Vou te mostrar aqui. Para esse projeto, eu e meu colega, o Ailton fez esse projeto junto comigo, me salvou na parte de programação, meus amigos. Sério, o Ailton mandou muito bem nesse projeto e eu fiquei mais dedicada nessa parte de hardware aqui. A gente fez a nossa primeira placa de circuito impresso mais profissionalzinha, tá vendo? Durante a graduação eu já sempre era muito inculcada nessa parte de hardware, então eu já tinha feito algumas plaquinhas ali com percloreto de ferro, mas nenhuma com trilhas tão sensíveis, tá vendo? As trilhas do microcontrolador, o quanto que elas são pequenininhas ali. Aqui, nesse caso, a gente não tinha aquele papel, que é o papel próprio pra... Como é que é o nome daquele papel, meu Deus? É termo alguma coisa, é um papel pra você transferir o desenho do circuito pra placa de ferrolite. E daí eu fiz usando uma cortadora laser também, a mesma cortadora que eu utilizei pra fazer o frame ali em madeira, eu utilizei pra gravar o circuito, e daí no caso eu pintei a placa de preto, gravei o negativo do circuito. Então tá vendo que aonde tá preto é onde ficou a tinta, que continuou protegido. Depois a gente fez o banho com percloreto de ferro para corroer todo o cobre e conseguir construir uma placa de circuito impresso com o acabamento mais perfeito possível que a gente tinha, sendo estudante, não tendo muitos recursos. Foi muito, muito, muito desafiador. Eu tive que fazer mais de uma vez e mesmo a versão final eu tive que fazer um retoque depois ali com estanho em algumas trilhas que romperam. Então esse daqui era a parte interna do Tamagotchi. O legal é que eu levei, tá vendo, pra feira, e daí muita gente conseguiu usar ele, foi muito bacana. Então, ó, esse aqui foi o resultado do primeiro projeto que eu queria mostrar pra vocês, né? Olha que bonitinho. E a programação aqui, ela foi feita pixel a pixel, né? A gente foi desenhando esses pixelzinhos, foi bem complicado. Eu não vou trazer mais detalhes da programação pra vocês, porque é o Ailton que mandou muito bem. Eu sei que a gente teve que fazer isso aqui na raça mesmo, entendeu? Sem nenhuma biblioteca, o negócio foi bem complicado. Eu lembro que deu uma dor de cabeça danada e várias vezes eu achei que a gente não ia conseguir entregar esse trabalho, mas deu certo. Segundo projeto,
Meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, meus amigos. Muitos de vocês acompanharam essa época, esse vídeo aqui também, de 7 anos atrás. Meu trabalho de conclusão de curso, que é esse framezão de madeira que vocês estão vendo ali, ele, na verdade, essa caixona é uma forma de programar um robozinho com pecinhas de madeira. Deixa eu tentar achar um outro vídeo aqui que apareça ele mais de frente ou até utilizando ele pra vocês verem. Aqui, ó, tá vendo essa caixona de madeira? Cada uma dessas pecinhas aqui você poderia programar, né? Colocar os comandos que você quer que o robozinho faça, depois clicando no botão que tava logo ali no cantinho, o robozinho ia executar exatamente essa sequência. Esse robozinho, ele era uma versão de um robô que já existia no laboratório, eu não desenvolvi o robô do zero, eu só montei uma versão 2 dele ali, só que com a comunicação que eu queria pra minha caixona ali. Esse robô, ele é chamado de HOPE, Robô Programável Educacional. É um projeto de pesquisa que já tinha dentro do laboratório, ele já estava se tornando produto na época, e eu queria fazer uma nova forma de programar esse robô que antes era programado em cima dele. Eu construí essa eletrônica maluca aqui, onde eu transformava peças de madeira em sensores. Aqui tem a visualização por trás, tá vendo? Vocês estão vendo que esses pininhos aqui, isso aqui são botões, tipo botão de jaqueta. Fiz assim um reaproveitamento de materiais muito louco. Todo esse trabalho aqui pra eu conseguir identificar cada uma dessas pecinhas de madeira, eu vou contar um segredo pra vocês agora, porque isso deixou o projeto muito barato. Dentro de cada uma dessas pecinhas, a pecinha você podia tirar, guardar, colocar outra pecinha. Dentro de cada uma delas tinha uma resistência, um resistor. Então não tinha nenhuma bateria, não tinha nenhuma eletrônica complexa, não tinha nada muito caro. Dentro de cada pecinha tinha um resistor específico que era ligado num divisor de tensão ali na parte de trás. Então era assim que eu consegui identificar cada uma das peças. Então todas as peças para frente, por exemplo, eram 10 k ohms. Todas as peças para o lado podia ser 50 k ohms, por exemplo. E assim eu poderia construir funções quase que infinitas, né? Eu poderia fazer muitas resistências diferentes e conseguir identificar o que eram essas peças. Aqui tem uma versão inicial, ó, desse projeto em evolução, e aqui eu tava testando exatamente esse conceito. Tá vendo ali as pecinhas de jaqueta? Eu comprei vários desses conectores e eu fiz todo o projeto com esses conectores. Foi muito bacana. Ó, então aqui estavam as pecinhas, ali era o receptor, o emissor, e aqui eu tava testando se eu conseguia receber o comando via Bluetooth. Nessa fase aqui eu acho que eu já tinha, ó, o robozinho, tá vendo? Ó, ele tava aqui. Uma gambiarra sem fim, meus amigos. Eu fiz um negócio com muitos fios, eu não sei até hoje, assim, como que esse negócio conseguiu funcionar no dia que precisava funcionar. Claro que aqui na parte de desenvolvimento ainda tava em protoboard, depois eu fiz uma PCBzinha, só que eu fiz com uma placa perfurada mesmo, eu nem fiz um hardware tão profissionalzinho. Na época eu não sabia ainda projetar, eu nem sabia utilizar muito bem os softwares de desenvolvimento. As coisas ficavam mais ou menos assim, né? Eu usava as plaquinhas perfuradas, ou às vezes desenhava alguma coisa em fenolite. Quando eu entreguei meu TCC, o projeto mais profissional, assim, que eu já tinha entregue, tinha sido o Tamagotchi, né? Naquela versão lá que vocês viram ali anteriormente. Então, no meu trabalho de conclusão de curso, eu nem tive tempo de conseguir fazer, assim, um hardware mais bonitinho. E eu queria ter entregue uma coisa mais bonita do que eu entreguei, porque foi uma coisa monstruosa, assim, em questão estética. Pantanoso. Daí, depois disso, meus amigos, depois da faculdade, eu comecei a trabalhar nesse projeto aqui, né? Que isso aqui foi o primeiro produto que eu desenvolvi. Foi uma startup chamada Eletroblocks. Eu não trabalho mais nos Eletroblocks, mas muita gente me conheceu também nessa época. E muita gente ainda me pergunta se eu trabalho nessa startup. Não trabalho mais nos Eletroblocks. Eu saí dos Eletroblocks no iniciozinho de 2023. Faz muitos anos, assim, que eu não tô mais ligada à empresa. E esse daqui era o hardware, ó. Quando eu comecei, esse daqui era o produto que a gente tinha. Ele já tinha sido previamente fabricado por outro engenheiro, mas ele tinha muitos erros e ele tinha um funcionamento que não era o que a gente queria, assim, para os blocos. Só explicando assim rapidinho, os eletroblocos são blocos que funcionam como componentes eletrônicos e é um produto para ensinar eletrônica para criança. Então, por exemplo, ali você tá vendo o bloco LED, tá vendo? O bloco LED, ele funciona como um LED, quando você conecta no bloco de energia, ele vai ligar. Sensor de luz, se você conecta entre o LED e o bloco de energia, você consegue dimensionar ali a quantidade de energia que vai pro LED de acordo com a luminosidade. Então, a gente tinha, assim, um produto muito bugado, sabe? Eu não tava na empresa na época que tinha sido desenvolvida essa primeira versão, eu só sei que eu peguei uma versão monstruosa, assim, cheia de erros. E daí o meu trabalho, como engenheira da computação, era descobrir tudo que estava errado e fazer uma nova versão. Então era isso que eu precisava fazer. Só que aí que tá, né? Eu não tinha documentação nenhuma do negócio. Minha primeira tarefa era fazer um debug de hardware e junto com uma engenharia reversa, porque nem a lista de componentes eletrônicos usados nesse troço, porque eu não posso nem chamar de produto, esse negócio tava um troço mesmo, nem a lista dos componentes eletrônicos
eletrônicos desse negócio tava certo. Era um negócio assim, que me deu muita dor de cabeça, eu fiquei muito tempo em cima desse negócio pra tentar descobrir, até que eu decidi, tipo assim, jogar tudo fora e fazer tudo do zero. Esse projeto aqui, eu não consegui reaproveitar nada dele. Tava numa versão muito horrorosa e que me frustrou muito, porque eu fiquei muito tempo batendo a cabeça, achando que eu que não entendia, eu que não compreendia as coisas, sabe? Gente, quando a gente é recém-formada, a gente tem muita insegurança, e que bom, né? Porque a gente não quer fazer nada errado. Só que eu pensava assim, nossa, eu que não sei, eu que não consigo entender. Não, cada etapa que eu passava desse projeto, eu percebia que tinha alguma coisa errada nele e que esse circuito tinha sido feito de um jeito extremamente porco. Que pena. Eu vou falar assim, abrindo meu coração mesmo, que pena, porque foi pago muito dinheiro pra isso aqui ser desenvolvido. E tava assim, um lixo, tava um horror, tava péssimo. Ux, pode lembrar dessa época. E aí o meu trabalho inicial era isso aqui, era tentar descobrir e fazer esse negócio funcionar, porque esse negócio não funcionava. E aí eu fiz umas gambiarra muito loucas até fazer ele funcionar. E aí até que eu cheguei nessa versão aqui que vocês estão vendo, que era um hardware já montado em painel. Esse daqui já é um projeto meu próprio. Eu mesma desenvolvi, pensando exatamente nesse propósito, de fazer com que cada bloquinho funcionasse com o funcionamento daquele componente eletrônico e que a gente conseguisse passar isso de uma forma bem lúdica, assim, porque quem era o público-alvo desse produto aqui eram crianças, então eles não precisavam saber o que era um divisor de tensão, por exemplo, mas precisavam entender que quando eles mexessem no potenciômetro, o LED iria dimensionar, o motor iria girar mais rápido, mais devagar. Então, o meu desafio era fazer com que uma eletrônica, talvez em alguns momentos complexa, se tornasse muito simples e fácil, porque o intuito desse produto aqui era mostrar o funcionamento antes da teoria, para cativar as crianças a continuarem estudando eletrônica. Esse local aqui, onde vocês estão me vendo, tanto naquela parte de testes quanto aqui na parte de montagem, é um local chamado Manutenge, é uma empresa aqui da cidade que abriu as portas pra gente utilizar esse espaço, e eles fazem luminárias de emergência. Na verdade, não só luminárias, eles fazem sistema de emergência e contra-incêndio no geral, assim. E tem muitas luminárias. E eles têm uma mini fábrica, eles têm todo o maquinário ali que vocês me viram montando, ó, a máquina de pick and place, eles me deixaram utilizar, tá vendo? O forno pra fazer a soldagem eletrônica das PCBs. E esse projeto aqui me deu muito orgulho, meus amigos, porque eu cheguei, assim, um resultado muito bom. Não foi de primeira, tá? As primeiras versões, elas não funcionaram tão bem, eu tive que fazer correção de alguns bloquinhos, mas a gente chegou a comercializar esse produto. E ele vendeu muito bem, ele chegou, assim, ele cativou muita gente, muitas escolas também. Então, pra vocês verem, parte da produção era feita lá, onde eu montava os componentes eletrônicos, mas eu ainda tinha que soldar muita coisa à mão em casa. Nós vendemos, no nosso lançamento, mais de 100 kits, né? Mais de 100 desse painel aqui. O produto, ele não ficava assim em painel, tá? Isso daqui era a parte de hardware. Ele era destacado, montado nas bases, embalado, tudo. Tô mostrando pra vocês a parte da engenharia, né? Mas a parte de produto, o produto, ele vinha prontinho. A gente vendeu mais de 100 unidades desse daqui, então eu tive que montar mais do que 100. Façam as contas aqui, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eram 10 blocos. Então, assim, eu tinha que montar 10 PCBs vezes 10. Eu tinha que soldar todos esses componentes eletrônicos. Parte era feita em máquina, mas muita coisa era feita manual. Limpar, destacar, montar nas bases, embalar o produto, testar todos eles. Na nossa primeira entrega, quando a gente foi fazer a primeira entrega, deu erro em alguns blocos. Eu tive que voltar todos eles para corrigir um componente que estava errado. Foi um caos enorme, assim. Gente, eu lembro que nessa época eu soldava dia e noite. Eu não saía dessa bancada. A quantidade de podcast que eu acompanhava era absurdo, porque era de manhã à tarde e à noite soldando, então eu ficava aqui com o meu tabletzinho assistindo alguma coisa, porque era um trabalho surreal mesmo pra gente conseguir fazer esse negócio funcionar e ser lançado. Nessa etapa aqui eu aprendi muito sobre desenvolvimento, né? Porque pra gente chegar num produto assim, a gente sabe que isso aqui tá já um caminho longo, assim, desde a protoboard, desde o esquemáticozinho, aquelas placas perfuradas, né, para chegar num produto com esse acabamento aqui, é um caminho, meus amigos. Deixa eu até aproveitar para te dar uma dica, caso você esteja querendo transformar os seus projetos em produtos profissionais, você está pensando em dar um próximo passo, deixa eu te apresentar uma ferramenta que é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de trabalho, que é essa ferramenta aqui, que inclusive estou com um projeto aberto aqui que eu posso te mostrar. Esse é um projeto meu, inclusive,
inclusive é um produto da minha loja hoje, né? Essa ferramenta aqui se chama Altium Develop. O Altium Develop é uma ferramenta profissional para desenvolvimento de projetos eletrônicos. Ele vai conter o Altium Designer, que é exatamente esse que tá aberto aqui. Tá vendo? Onde você consegue desenhar o seu esquemático profissionalmente, desenhar a sua board, posicionar os componentes eletrônicos, fazer todo o projeto eletrônico e extrair os arquivos de fabricação. E uma outra ferramenta que fica acoplada ao Altium Designer, o Altium 365, vai possibilitar você versionar o seu projeto, salvar ele em nuvem e compartilhar com toda a sua equipe de trabalho. Com o Altium Develop eu consigo desenvolver coisas como isso daqui. Eu consigo trazer ideias, eu consigo desenvolver circuitos eletrônicos e consigo transformar tudo isso em um produto real. Porque daqui eu consigo extrair os arquivos de fabricação, um arquivo chamado arquivo Gerber, e esse arquivo eu mando para as fábricas, e as fábricas fabricam exatamente como o meu hardware foi projetado. Existe também a possibilidade de pedir para a fábrica já montar o seu hardware. A gente fez isso em uma das versões dos Eletroblocks também, depois dessa parte de lançamento, mas é um pouquinho mais cara. Você tem que já ter um pouquinho de bala na agulha, né, para conseguir bancar uma produção já com montagem. A gente não fez isso na nossa primeira versão, né? A gente fez uma montagem manual para poder economizar, para poder juntar um dinheiro na nossa primeira venda. Aí, ó, os produtos prontos, tá vendo? Olha só que bonitinhos que ficam. Então a gente economizou aí para depois poder fazer uma segunda versão montado em fábrica. Olha só que legal, tá vendo? Aqui eu separei cada um dos blocos que a gente ia mandar para teste e depois ia embalar. Não faço mais parte dessa empresa. Foi um momento de muita evolução. Acho que foi o maior salto que eu dei no meu desenvolvimento foi durante esse tempo que eu passei dentro da empresa, e foi logo depois que eu terminei a faculdade. Eu comecei a entrar de cabeça aí nesse desenvolvimento. Depois disso, depois que eu saí dos Eletroblocks, eu continuei produzindo conteúdo aqui pra vocês, e no ano de 2024 eu lancei a minha loja com os meus produtos de hardware agora autorais, vai mais pra linha de acessórios, né? São esses que eu tô utilizando aqui, esses brincos. Eles foram também desenvolvidos dentro do Altium Designer. Existem vários produtinhos assim que eu vou lançando, vou desenvolvendo junto com vocês, e esse processo aqui, aí ele volta um pouquinho do zero, né? Porque depois que eu saí dos Eletroblocks, a empresa já estava mais estruturada a ponto de conseguir fazer uma produção de hardware já mais forte. E quando eu comecei a empreender sozinha, opa, volta a fita, agora eu preciso voltar a soldar à mão, preciso voltar a fazer os meus lotes menores. Então eu lancei, o primeiro produto foi a régua, esse produto aqui. Então esse produto aqui, ele não precisa de nenhuma solda, foi só um projeto eletrônico mesmo. E aqui eu tenho como se fosse um gabarito, né? Como se fosse, não, é um gabarito para montagem de projetos. Então você tem aqui encapsulamento de vários componentes eletrônicos. Eu selecionei com os que eu mais utilizo, né? E que ajudam aí você a conseguir selecionar certinho os encapsulamentos na hora de desenvolver um projeto. Também tem a parte de espessuras de trilha, a parte de perfuração. E é um produto bem bacana, é um produto fácil porque ele não precisa de soldagem, ele realmente eu mandei fabricar um bom lote e comercializei. E depois eu lancei o Flor de Sakura, que é esse daqui. Tá vendo? Que é o que eu tô utilizando, que tem no formato brinco chaveiro. Ó, aqui tem o meu processo de soldagem, né? Então é assim que eu faço a montagem desse produto atualmente. Agora eu acho que eu já tô no momento onde eu consigo investir na montagem profissional, então os próximos lotes eles vão vir montados na fábrica. Mas isso ainda não aconteceu, a loja tá no momento fechada, porque eu recém voltei do meu intercâmbio e ainda não consegui me dedicar a essa parte de produção, né? De hardware. Em breve vocês vão ver mais atualizações aí sobre isso e provavelmente o processo eu já não vou mais mostrar dessa forma aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o processo de mandar fabricar já dentro da fábrica, né? Uma montadora ou na própria fábrica que produz a placa de circuito impresso, eu posso mandar o pedido dos componentes virem soldados. E o arquivo, tanto o arquivo da PCB quanto o arquivo de montagem você faz na hora de projeto. Então isso é uma coisa que você faz em conjunto na hora do desenvolvimento do projeto. Depois eu fiz o lançamento do Gatinho Caveirinha, que é esse daqui, projetinho dos gatinhos de Halloween, e eles ficaram uma gracinha, eu sou apaixonada por esse gatinho e eu fiz só na versão chaveiro. Ó, que é eu abrindo as placas pela primeira vez, isso é sempre uma grande emoção. Esse projeto ele deu erro num componente eletrônico no primeiro lote. Eu dimensionei mal um componente, escolhi mal um componente e eu acabei tendo dificuldade de comprar esse componente depois, então foi bem caótico porque o lançamento era pra ser tipo assim, no dia seguinte eu tava sem esse componente ainda porque não tinha chego, mas deu tudo certo, atrasou um pouquinho o lançamento, mas ainda foi um bom lançamento, ainda deu certo no final, mas foi bem caótico e bem estressante, assim. Aí eu fiz os produtinhos de Natal também, esse daqui é o gatinho natalino e a arvorezinha de Natal. A arvorezinha é um projetinho DIY, é o meu primeiro projeto que você compra a PCB, ele vem um kitzinho, né, com os componentes eletrônicos e a PCB você monta em casa, solda em casa. E o gatinho, não, o gatinho já vem todo montadinho, eu mesma que soldo, né, com os componentes menorzinhos. E esses LEDs aqui do gatinho de Natal, eles ficam fazendo um fadezinho, é um LED muito legal, que é um LED que já tem microcontrolador dentro dele, então
ele faz uns efeitos muito bonitos. Temos também o Especialista em Gambiarra, que também é um produto que você monta, é um kitzinho de montagem, e o Mulheres Tecnológicas, que é esse que eu tô usando aqui, tá vendo? Que também é um kitzinho de montagem. Então esses aqui são os meus projetos atualmente, eles estão agora, eu espero que até o final desse ano, ou no máximo até ano que vem, no início do ano que vem, eu consiga evoluir essa produção para se tornar uma produção um pouco mais profissional. Hoje ela é uma produção artesanal, eu faço essa solda por aqui, mas como eu falei pra vocês, eu não tô mais conseguindo conciliar essa produção junto com o meu trabalho de produção de conteúdo, então eu preciso investir, evoluir, fazer a produção em fábrica para conseguir continuar com essa loja, com esses componentes e com esses projetos e me dedicar realmente à parte que o engenheiro faz, né? Que é o desenvolvimento de novos projetos e novos produtos. O que acontece é que quando a gente tá começando, e é isso que eu queria mostrar pra vocês, quando a gente tá começando, a gente faz um pouquinho de cada coisa. Normalmente a gente vai trabalhar na parte de projeto, a gente vai trabalhar na parte de produção, a gente vai trabalhar na parte de testes, a gente vai trabalhar na parte de entrega, a gente trabalha um pouquinho em tudo até estruturar. Um projeto de hardware, quando ele tá nascendo pela primeira vez e principalmente nascendo sem todo aquele cenário perfeito, é difícil realmente a gente iniciar uma empresa com, nossa, tá tudo perfeito, cenário perfeito, todas as coisas funcionam. É muito difícil, muito raro isso acontecer, a não ser que tenha um investimento muito grande por trás e que sejam pessoas que já tenham muita experiência. Mas quando você tá empreendendo na área de hardware pela primeira vez, as coisas elas vão ser caóticas, muitos erros vão acontecer, você vai entender sobre produção, você vai entender sobre como captar um bom fornecedor e às vezes não dá certo, e às vezes os componentes não dão certo, às vezes você faz alguma coisa errada no projeto e um lote inteiro às vezes vem com erro, você tem que consertar aquilo depois. Então, hardware é muita emoção, hardware é muito caótico e eu espero que você tenha gostado aí de acompanhar essa minha evolução e acompanhar os meus projetos. Isso aqui é só o começo, meus amigos. Eu ainda tenho muitos planos, eu tenho muitas vontades, muitos projetos que eu quero lançar, fazer e negócios. Continue aí acompanhando essa evolução, que vai ser um prazer ter você aqui, porque em cada uma dessas fases, tudo que eu aprendo, eu compartilho. Então, vai ser um prazer ter você aqui nessa comunidade também, tanto para você compartilhar conteúdo comigo, quanto para eu poder compartilhar com você também. Espero te ver em um próximo vídeo. Tchau!